A paz do Senhor, jovens de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano, você está na sala dos jovens Conecta Mais Jovens da editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos estudando Moldados pelo Caráter de Cristo. Olha que revista bonita, já chegamos na lição de número 6, sim jovens, chegamos na lição de número 6 e se você não viu ainda nenhuma das lições, este é um motivo para que você possa se inscrever, ver que tem uma playlist aqui no canal para que nós possamos aprender a ser moldados pelo caráter de Cristo, ok? Pega aí o seu celular, porque você sabe que na sala do Conecta Mais Jovens nós fazemos o quê? Conectamos no nosso celular a Bíblia, para que você esteja cada vez mais conectado. Aqui está a minha Bíblia, mas na sala dos jovens eu uso o celular, porque eu desejo que você fique cada vez mais conectados com o seu celular, com Deus, com a revista. Lembrando que se você quiser esta revista em PDF para levar no seu celular aonde você quiser, na descrição aí do vídeo ou no nossa aba da comunidade, você pode clicar, solicitar essa revista que eu mando para você totalmente grátis, porque eu quero que você aprenda da palavra de Deus. Então pega aí a sua revista se você tiver, ou impressa ou ela digital, seus marca-texto, caneta, a Bíblia impressa se você tiver, mas na sala dos jovens eu aconselho que você tenha ela no seu celular. E juntos nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Meus queridos e amados jovens, chegamos aqui na lição de número 6, muitos professores estão me acompanhando. Então, professor, aqui nessa lição de número 6, nós vamos aprender algo sensacional aqui, ó. Gerindo as emoções em tempo adverso. Sim, gerindo as emoções em tempos adversos, né? Como que nós vamos moldar, como que nós vamos nos preparar, como que nós vamos agir ou reagir diante de tempos adversos. Como é que vai estar a nossa emoção? As nossas emoções vai ser controlada pelo quê? Pela carne ou pelo espírito? Então, hoje é o que nós vamos aprender aqui na sala do Conecta Mais Jovens. Lembrando que você pode usar o celular, a sua Bíblia, marca-texto que a gente vai aprender aqui. Mas na sala do Conecta Mais Jovem nós usamos o celular. Então abre aí a sua Bíblia ou clica no seu celular, livro de Mateus, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Essa leitura que nós vamos fazer no nosso texto de referência, que nos diz assim, isso, NVI, você sabe que eu gosto de usar NVI para ficar mais fácil, jovem, a linguagem para você, que aqui nos diz, tem de epígrafe, aqui nós temos a tentação de Jesus. Vamos ver aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, aproximando-se dele, disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, olha o que o diabo disse, versículo 6. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Olha a resposta de Jesus no versículo número 7. Jesus respondeu, também está escrito, não provarás o Senhor teu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse,
tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Resposta de Jesus. Jesus lhe disse: aparta-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. 11 para encerrar. Então o diabo o deixou e anjos vieram servir. Quero começar aqui nesse texto de referência algo muito importante para mim e para a sua vida. O diabo ele vai vir nos tentar no momento que nós estamos em fragilidade e não vai nos tentar com aquilo que nós somos fortes. Aprenda aí, jovem, aplique aí, professor. Veja bem, Jesus já estava 40 dias, certo? Já ia me esquecendo de fazer as nossas marcações no laranja. Espera aí, jovens, vamos anotar que é a marcação do Conecta Jovem. Veja você, no versículo número 2, Jesus já estava há 40 dias em jejum. Então, o que Jesus devia estar sentindo? O que seria mais propício para que Jesus sentisse? Fome. Então o diabo não propõe para ele primeiro a riqueza, primeiro o poder, propõe para ele primeiro o quê? Mata a sua fome. Porque o ser humano necessita comer, necessita tomar água. Professor, e como a gente entender que o diabo só oferece aquilo que a gente está faminto, aquilo que a gente está necessitado? É nas nossas necessidade que ele oferece. Por isso que nós estamos fazendo o que hoje? Gerindo as emoções em tempos adversos. Ou seja, eu tenho que estar conectado com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, para que as adversidades não venham me tirar o foco. Mesmo sabendo que eu preciso comer como Jesus precisava, Jesus sabia que acima da comida física existia uma comida espiritual, do qual Satanás, o diabo, o tentador, não lhe poderia satisfazer. Por isso que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Me lembra o próprio Deus do Antigo Testamento dizendo que a minha palavra não volta vazia, antes fará o efeito do qual ela foi mandada. Para você é bênção, para você é proteção. Resista ao diabo e ele fugirá de você. O nosso versículo do dia. Vou ler aqui na revista Provérbios, só que eu quero conectar na nossa revista. Eu quero que você conecta ela aí na linguagem NVI, para que a gente possa ter um entendimento melhor. É Provérbios 16, clica aí na sua Bíblia, faz feito eu aí, Provérbios, capítulo de número 16, o verso de número 32. Primeiro, vou ler aqui na revista. Melhor é o longânimo do que o valente. É o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Professor, explica melhor. Vamos ler na NVI para que você entenda melhor. Melhor é o homem paciente do que um guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O que ele quer dizer? O que ele está dizendo? O que a Bíblia está dizendo aqui? Esse provérbio. Melhor é ser um homem paciente ou ser um homem longânimo do que ser um valentão, ir para cima e perder a sua vida. Então, com longanimidade. E você sabe, jovem, que longanimidade é uma característica do fruto do Espírito. Então, precisamos. E ele fala mais aqui, aqui. E o que governa o seu espírito do que tomar, olha só, é o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é muito melhor você governar o seu espírito, as suas emoções, aqui no NVI, né? Mas vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Onde é que eu aprendo? Mais uma vez, o fruto do Espírito.
temperança. Na linguagem João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, corrigida, mas na NVI fala aquele que não temperança, mas aquele que tem domínio próprio, que tem controle sobre as suas emoções. Esse foi o nosso versículo do dia. E a nossa verdade aplicada está com a mãozinha assim. E você já sabe que toda vez que aparece uma mãozinha aqui, é para você curtir esse vídeo, para você se inscrever no canal. Eu quero dar uma pequena explicação entre todas as lições a partir essa lição dos jovens, a lição da CPAD e a próxima lição da editora Betel. Vou falar apenas essa vez. O canal Bíblia para o Cotidiano, ele tem crescido a cada dia. E eu não trabalho direto só com o YouTube. Eu tenho meu emprego fixo. Eu vou, como diz aí, bato cartão, trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, saio de casa às 6h30 para chegar no trabalho, chego na minha casa às 6h30, 7 horas, estudo para preparar a aula. O que é que você tem a ver com isso? Nada. Só que o YouTube, porque eu atingi já os mais de 1.000 inscritos, quase a 2K, se você me ajudar, chegarei lá. Abriu várias abas, aba da comunidade, aba seja membro, aba valeu pelo canal. Só que eu percebi que muitas pessoas ali estão assinando o clubinho, que nós chamamos que é o clube de criadores. Muitas pessoas estão colocando valeu pelo vídeo. Muitas pessoas estão querendo ajudar o canal. Só que é muito injusto, essa é a minha opinião, perante o YouTube. O YouTube fica com a maior parte daquilo que você quer abençoar a minha vida através do canal, que é de graça. Não vou cobrar por isso. Por isso que aqui, nesse cantinho aqui, ó, vai ficar o número ou o e-mail que é o meu Pix. Se você quiser, puder e ajudar, patrocinar, investir nesse canal para aprender, para que os vídeos venham continuar. Mas independente, se você não quiser, existe dois tipos de pessoas, aquelas que podem e não querem. Não tem problema. Existe aquelas também que não querem, simplesmente não querem, não tem problema, não estou cobrando nada de você. Eu só estou dizendo que eu estou desativando todas essas abas que o YouTube dá, porque é injusto o que o YouTube faz com os criadores. Então, se você quer abençoar o canal, você faz um Pix do valor de 1 centavo até o valor máximo que o seu banco permite. Não estou te pedindo, eu só estou te dizendo que se você quiser ajudar, vai ser via Pix e não pela plataforma do YouTube. Estou desativando todas as formas que o YouTube dá para que a gente possa ser monetizado. Estou desativando todas elas, porque eu acho injusto o que vocês estão ajudando, mas está chegando quase nada para que eu venha continuar fazendo os vídeos, tá bom? É só essa explicação. Nesse vídeo, nesse canal, você não vai me ouvir falando mais sobre isso. Vai ouvir nesse hoje, que é a editora Betel para jovens, vai ser na CPAD, que é da sala de adulto, e depois da Betel, da sala de adulto, que é essa revista do Apocalipse. Depois não falo mais. Vai ficar aqui. Se você quiser, abençoe. Se você não quiser, eu sou abençoado só de você estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Ok? Vamos para a lição. Versículo do dia. Diante das dificuldades, mantenha o foco e equilíbrio a fé e a ousadia em Cristo. Vamos lá, pega aí a sua canetinha, marca texto. Vamos lá, diante da dificuldade, todos nós passamos. Eu, você, passamos por dificuldades. Ele pede para que a gente faça o quê? Mantenha o foco. E o quê? Equilíbrio. A fé e a ousadia em Cristo. Por que ousadia em Cristo, falando sobre não perder o foco? Porque quando nós estamos focados em Cristo, nós nos tornamos ousados, porque Cristo nos concedeu a oportunidade de ser ousados para, ora, fugir do diabo, ora, resisti-lo. Há pessoas que conseguem resisti-lo e ele foge. E há pessoas que é melhor fugir. O que você vai fazer? Não importa, contanto que você não venha pecar.
Então mantenha o foco, equilíbrio e fé na ousadia que Jesus já concedeu a você. Essa é a nossa verdade aplicada. Aplica isso aí na sua vida. Nosso motivo de oração de hoje. Oremos para que as nossas emoções e sentimentos venham a ser, gerenciada na cruz de Cristo. Então, toda vez que eu pensar em agir com obras de ação ou omissão, ouvir ou falar, tocar ou negligenciar, que eu lembre do sacrifício de Cristo. Então, como eu tenho dito, põe o seu fone de ouvido ou liga o seu fone de ouvido via Bluetooth e escuta essa breve oração. Soberano e eterno Deus, estou aqui nessa sala de jovem do Conecta Mais Jovens. Estamos aprendendo aqui na lição de número 6 a gerenciar as nossas emoções em tempo adverso que nós vamos viver. Então eu te peço que cada jovem, cada professor, eu aqui nessa sala, que cada vez que eu venha me sentir tentado, cada vez que minhas emoções venham ficar querendo me dominar, que eu lembre do sacrifício de Cristo na cruz, que Ele morreu por mim para que eu venha ter vida. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus, que reine e que vive para todo sempre. Amém. Amém, jovens? Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz assim: todos nós vivemos em constante pressão. O ambiente corporativo e os muitos afazeres têm levado as pessoas a viverem no limite emocional. Você sabe que, infelizmente, muitas pessoas acabam nem conseguindo controlar as suas emoções, porque estão vivendo no limite. E esse viver no limite de suas emoções tem causado muita depressão, ansiedade, crises de ansiedade no modo geral, a levar até pessoas se machucarem, se ferirem, até o extremo de suicídio. Então você precisa entender que o ambiente que você vive, que é um ambiente corporativo, um ambiente de trabalho, escola, faculdade e volta para casa e pode muitas vezes fazer o quê? Abalar chegar ao limite das suas emoções. Por isso que você tem que ser controlado pelo Espírito Santo, que vai gerir essas emoções, gerenciar, melhor dizendo, essas emoções para que você esteja controlado pela palavra do nosso Senhor. Mas nossa introdução não terminou. Por intermédio de Jesus, podemos aprender a gerenciar nossas emoções, mesmo diante das traições, abandonos e dor. Olha só. Por que a segunda parte, ele diz, por intermédio de Jesus, ok? Está aqui, por intermédio de Jesus. Podemos, aprender a gerenciar nossas emoções, mesmo diante de traições, abandono e dor. Professor, por que essa colocação? Simples. Jesus passou, no seu momento mais difícil aqui na terra, ele passou por quê? Traição. Judas o traiu com um beijo. Ok? Abandono. Seus discípulos foram embora e sofreu dor lá na cruz. E se Jesus sofreu traição, abandono e dor e está sentado à direita do Pai, e ele diz que nós, assim como ele está sentado no trono junto com o Pai, nós também estaremos. Essa é a lição de número 6 da editora Betel Dominical sobre o livro de Apocalipse, do qual nós estamos falando sobre o trono, o Apocalipse, o livro do trono. Se você não viu, dá uma olhada que está sensacional. Então nós podemos aprender com Jesus, porque Jesus foi traído, abandonado e sentiu dor. Você não é a única pessoa no mundo que foi traída, abandonada e sentiu dor. O seu Jesus sentiu dor, foi traído e abandonado, mas recebeu um nome que é sobre todo nome e diz que todo aquele que nele crê pode estar com o Pai na glória. Amém? Vamos o nosso ponto-chave que diz aqui hoje. Nosso ponto-chave: gerenciar nossos sentimentos é uma questão de vida ou morte. Pega a sua caneta aí, eu vou marcar aqui, com a caneta. Vamos lá. Gerenciar nossos sentimentos é uma questão de vida. Aqui, quem tem vida?
Anota aí, ó, Jesus, ok? E morte, morte espiritual, morte física, mas tem um detalhe, na cruz, Jesus nos tornou muito mais que vencedores. Nem a morte pode nos tirar o privilégio de estar com Ele. Glória seja dada a Ele para todos sempre. Ponto número 1. Tentado no deserto. Sim, além de ser tentado, ainda foi no deserto. Não foi somente tentado na poltrona, na cadeira, no ar-condicionado, na piscina, na jacuzzi, enfim. Além de ser tentado, foi tentado no deserto. Vamos ver, lembrando, não posso me esquecer, jovens, essa revista, o comentarista é o pastor César Rosa. Honra e glória seja dada a Deus pela vida do pastor César, que deixou esse material, que escreveu esse material para o seu aprendizado e para o meu aprendizado também. Que diz assim: quando falamos de deserto, já pensamos em provas e dificuldade. Verdade, falar de deserto, fala, ih, é ruim. Tá no deserto, tá ruim, tá péssimo. Já tem essa conotação, né? No caso de Jesus, a Bíblia deixa claro que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito leva Jesus para ser tentado por diabo, para mostrar que é possível resistir ao diabo, fugir dele, argumentar com ele através das Escrituras e dizer que maior é o nosso Deus. Isso é Mateus capítulo 4, versículo número 1, que nós já lemos. É o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, ou a leitura, como é que fala? Texto de referência. Continuando, neste momento de fragilidade e condições adversas, Jesus nos ensina a lidar com nossos sentimentos. Não é porque eu eu preciso sentir as vermelhas aqui, Jesus nos ensina a lidar com os nossos sentimentos. Não é porque eu estou com fome, com frio, não é porque eu estou com calor, não é porque eu estou, seja lá qual for o sentimento, que vai me impedir de ficar firme no meu propósito, que é servir a Deus com sinceridade. No nosso ponto 1 vai dizer, tendo serenidade nas adversidades. Isso aqui é importante, tendo serenidade aonde? Nas adversidade. Vamos ver aqui, A própria palavra deserto nos traz a ideia de solidão, escassez, dificuldade e falta de recurso básico para a subsistência humana. Temos que anotar mais uma vez. Olha o que deserto apresenta, jovem. Tem a ideia de que solidão, escassez, dificuldade, falta de recursos básicos para a subsistência humana, ok? Falta de alimento, falta de água, falta de proteção, tudo isso aqui nós encontramos no deserto, mas Jesus venceu o deserto e nós podemos vencer também. A temperatura e a sensação térmica são elevadas, fazendo com que as pessoas tenham miragem. Já viu algum filme que as pessoas estão no deserto e acha que está vendo água, mas não é? É miragem, chega a ser a alucinação, porque está querendo, o calor é tanto que vê algo onde não tem, que nós chamamos no deserto de miragem. Foi neste lugar que Jesus ficou por 40 dias e 40 noites jejuando. Mateus capítulo 4, verso 2. Mesmo diante destas condições, Jesus não murmurou ou ficou parado em seu ânimo. Vou ficar aqui para morrer. Não teve murmuração e nem ficou parado dizendo, entrega os pontos, daqui já não dá para sair mais. Não, Jesus não fez isso, mas é perceptível a serenidade no uso de suas palavras, sem arrogância, sem altivez, mas sereno no que ele estava dizendo. A fome, o calor, a sede não impediu que ele continuasse com o seu propósito de ficar sereno diante das adversidades, que é o que nós estamos aprendendo hoje.
Continuando, precisamos ter serenidade nos momentos de adversidade, pois, caso contrário, perderemos as bênçãos de Deus. Caso contrário, se nós não gerenciarmos as nossas emoções, perderemos as bênçãos que Deus tem para nós, para mim e para você, querido aluno, e professores também. Deixa um comentário aí, professor, para fortificar o vídeo, o algoritmo entender que é um vídeo relevante para esta juventude. Existem momentos em que o próprio Deus proporciona circunstâncias para trabalhar em nossas emoções. Aqui é um pouco diferente porque Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado, mas Deus direciona algumas adversidades para que possa cada vez mais aguçar ou aprimorar a nossa fé. Deus é maravilhoso porque Ele sabe até onde eu e você podemos ir. No nosso ponto 1.2 tem dizendo aqui, vencendo o seu pior inimigo. Pega a canetinha aí. Pergunta para você, meu querido jovem de Cristo, do Conecta Jovem. Quem é o seu pior inimigo? Não fale assim, meu pior inimigo é o Satanás, é o diabo, é o lapeta, como fala o pastor Cláudio Duarte. Não. O pior inimigo que aqui a revista quer, o pastor César quer pontuar, é aquela coisa que você ainda continua caindo em pecado. Você ainda continua cometendo, você ainda não foi liberto, você ainda não entregou tudo ao Senhor Jesus para que você tenha uma vida plena com Ele. Esse é o seu pior inimigo. Satanás está ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus tomando conta. Mas dentro de nós tem esses desejos que são os nossos piores inimigos. Vamos ver o que o nosso pastor César aqui colocou. Não bastasse toda a questão geográfica, Jesus sofreu tentações do próprio diabo. O diabo investiu pesado tentando Jesus em duas esferas. A primeira e a segunda diz respeito à autoafirmação de ser filho de Deus. Olha aqui, o diabo joga para Jesus dizendo que se tu és o Filho de Deus, na primeira tentação, para transformar as pedras em pães. Na segunda ele diz, se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então ele questionou se Jesus sabia mesmo de quem ele era filho. Será que não é assim que o diabo faz? Se você é jovem, se você acha se você é filho de Deus, por que você está passando por dor? Olha, é o diabo provocando para saber se você é filho de Deus ou não. Se você é filho de Deus mesmo, você vai passar. Aí você fica reprovado em uma prova, vamos dizer. Ou uma luta. Por que essa luta se você é filho de Deus? É o diabo querendo colocar dúvida. Quem é o seu pai? Se Deus é mesmo o seu pai ou não. Ele fez isso 2 vezes com Jesus. Não vai ser diferente com você. Ok? Vamos lá. E o dever de Deus em protegê-lo, né? Foi ser filho para transformar pão e depois protegê-lo. A segunda diz respeito à obsessão. Olha aqui, ó. A segunda diz respeito à obsessão humana de ter sucesso. Aqui é que gera todo o problema. Obsessão a respeito de sucesso humano. O que eu vou fazer para que eu tenha sucesso? A que preço eu terei sucesso? Negar o meu Deus? Trair os meus irmãos? Que preço é esse? Foi o que o diabo propôs para Jesus. Se prostrado me adorares, te darei todo esse sucesso, toda essa fama, toda essa riqueza, todo esse reino. O diabo também tentou Jesus para o sucesso, para ter riquezas, para ter poder. Não foi diferente. Você está vivendo isso, jovem? Jesus também viveu. Continuando. Em todos estes momentos, mesmo fragilizado pela fome e
presença física do próprio diabo, Jesus teve lucidez para responder de acordo com as Escrituras. É importante manter a calma e a lucidez. Marca essa frase. É importante manter a calma e a lucidez. É o que nós precisamos manter diante das adversidades. Continuando aqui, diante do nosso maior inimigo, pois a Bíblia orienta que ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Clica aí na sua Bíblia, livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo número 5, verso de número 8. Deixa eu só marcar a referência aqui, que diz assim, deixa eu marcar de laranja, diz assim na nossa Bíblia, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você sabe que expressão é essa? O leão, ele dá o seu rugido, os animais se assustam, corre, aí as leoas é que caça e mata a sua presa. Assim está o diabo, gritando, achando que vai vencer no grito. Só que ele esquece que ele brama como se fosse um leão. Só que nós somos da tribo de Judá, a raiz de Davi, chamado o leão da tribo de Judá. Então ele ruge mais alto do que o diabo, porque o diabo imita Jesus. Ele é um imitador barato. E Jesus é o original, o leão, aquele que ruge e estremece toda a estrutura, até mesmo de Satanás. Esse é o seu Jesus. Não tema, se apegue ao seu Jesus, ok? Porque se ele está ao nosso derredor, ao nosso redor está os anjos do nosso Deus. Olha que Augusto Cury aqui coloca, e o pastor César colocou uma frase aqui do Augusto Cury, que diz bem assim: o sofrimento, em vez de abatê-lo, expandiu sua inteligência. As perdas, em vez de destruí-lo, refinaram-lhe a arte de pensar. Oh, maravilha! As frustrações, em vez de desanimá-lo, renovaram suas forças. Citação de Augusto Cury. Vamos aqui para o nosso ponto de número 2. Solidão, traição no Getsemane. Não foi apenas, jovens, no deserto que Jesus se sentiu só. Lá no Getsemane, aí que a gente vai encontrar agora traição no Getsemane. Vamos ler agora. A palavra Getsemane significa prensa de azeite e foi justamente nesse lugar que Jesus vivenciou um dos momentos mais agonizantes de sua vida, mesmo diante de traição, agonia e dor. Ele conseguiu orar e render-se à vontade do Pai. Getsemane significa prensa de azeitona. O que a gente pode ilustrar? Que Jesus estava sendo prensado, Jesus estava sendo apertado, Jesus estava sendo moído para se extrair dele o azeite mais puro. Só uma ilustração. Só que aqui, mesmo diante da traição, agonia e dor, ele consegue orar. Será que diante da dor, do sofrimento, você está dizendo: Senhor, eu sou teu filho, eu estou aqui, eu permaneço aqui, ajuda-me, mas acima de tudo, como diz aqui, faça a tua vontade. Porque Jesus, mesmo sendo traído, angústia e dor, ele manteve a vontade
do Pai sendo a prioridade. Então, saiba que na sua vontade tem a vontade suprema do nosso Senhor. 2.1. Superando a angústia. É fácil? De maneira nenhuma. Mas Jesus nos deixou a lição que é possível superar a angústia. Pelo dicionário, entendemos que a expressão angústia é a junção de questões emocionais e físicas, as quais pode nos paralisar diante dos desafios. Aqui, a angústia ela é emocional e física. O emocional mexe tanto que trava o nosso físico. A gente não consegue andar, não consegue falar, a gente trava. Então, a emoção aqui, a angústia, é uma questão emocional que mexe com o físico. Só Deus para nos ajudar. E Ele é bom o tempo todo e nos ajuda. Aqui, as questões podem nos paralisar diante do desafio, que já li. Os evangelistas narram com detalhe os momentos de agonias vividos por Jesus no jardim do Getsemane. Vamos ver. Mateus diz que a alma de Jesus estava cheia de tristeza. Deixa eu ler todas as referências. Deixa eu ler todo o texto, depois a gente vem lendo as referências, tá bom? Que aí fica mais dinâmico. Vamos no começo aqui, Mateus diz que a alma de Jesus estava cheia de tristeza. Marca aí a primeira referência. Mateus 26, 38. Marcos diz que Jesus começou a angustiar-se. Marcos 14, 33. Vai marcando. E Lucas narra que a agonia de Jesus era tanta que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Lucas 22, 44. Mesmo com a alma triste, Jesus soube gerenciar seus pensamentos e sentimentos, canalizando-os para uma vida de oração e entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Sim, mesmo vivendo cada momento desse. Vamos ver aqui. Tristeza. Quem narra? Mateus. Abre aí, livro de Mateus, capítulo número 26, verso de número 38. Já deixa eu marcar aqui em laranja que diz: E disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Por 2 vezes Jesus usa a palavra triste em um só versículo. Vou repetir, Mateus 26, 38. E disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Ele usa essa frase 2 vezes. Agora, em Marcos, ele fala de angústia. Vamos lá. Marcos, capítulo de número 14, verso 33. Deixa eu só marcar aqui em laranja, que diz assim: levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Seu Jesus também ficou aflito e angustiado. Então entregue essa dor para ele, entregue aos seus pés, porque ele sabe o que fazer, porque ele ficou aflito e angustiado. Isso gotas de sangue, que nós vamos encontrar dizendo quem? Dr. Lucas, capítulo de número 22, verso 44. Tristeza tão grande, tristeza profunda e tristeza com até tristeza de morte, e depois ficou angustiado, aflito e angustiado, que faz o que nele? Gera gotas de sangue. Vamos ver o que o seu suor sai, vira sangue. Vamos ver o que Lucas diz. Lucas 22, 44, que diz assim: estando angustiado, mais uma vez, Lucas narra a angústia, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía
no chão. Por esse momento de angústia profunda, tristeza profunda, o seu Jesus passou. Mas como diz aqui na nossa revista pelo pastor César, mesmo diante de tudo isso aqui, Jesus canalizou para uma vida de oração, entendendo a vontade do Pai para a sua vida. Deus tem algo maior e melhor do que essa tristeza, essa angústia, porque Ele tira de nós toda a ansiedade. Só precisamos lançar sobre Ele. Vamos ver no nosso 2.2. Pelas expressões encontradas na narrativa do Getsemane, percebemos que Jesus estava no seu limite. Jesus chegou no seu limite. Sim, mas isso não significava que ele não sabia gerenciar as suas emoções. É o que nós estamos aprendendo. Por limite, entendemos aquilo que delimita uma área, mesmo vivenciando o limite de suas emoções. Cristo se manteve sereno e lúcido para viver os propósitos de Deus. Maravilha, pastor César! Em nossa lida cristã, deparamos-nos com diversos desafios, enfrentamos solidão, experimentamos traições de pessoas íntimas e o desânimo. Vamos anotar, vamos com calma, que aqui tem algumas coisas importantes. Vamos lá. Em nossa lida cristã, deparamos com desafios diversos, enfrentamos solidão, experimentamos traições de pessoas íntimas, ok? Desânimo. Também desanimamos. Mas olha o que aconteceu com o nosso Jesus. Jesus nos ensina que em momentos de extrema angústia, precisamos buscar a face de Deus e nos alimentar da fé e confiança no Pai, que detém o controle de tudo. Vivendo pela fé, seremos firmes. Abre aí a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos lá? Livro de Salmos 125, o verso 1. Tá gostando? Deixa aí um joinha para que que o YouTube possa indicar esse vídeo para outros jovens. Salmo 125, verso 1, deixa eu marcar de laranja, que é do Conecta Jovem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Então, confie nele. Jesus confiou no seu Deus e não se abalou diante da solidão e a traição no Getsemane. Ok? Nosso ponto de número 3. A dor da cruz não lhe tirou o foco. Sim, agora vamos sair da parte da traição para a dor física. Não é dor emocional. Ali é literalmente a dor física de apanhar com o chicote, azarrote, levar a tapa no rosto, pôr uma coroa, furar suas mãos, os seus pés. Tudo isso Jesus sofreu a dor física. Aqui já sai da dor emocional. Aqui é a dor causada literalmente pelos nossos algozes da vida. Veja só você. Mesmo diante da dor e da solidão e da traição, Jesus escolheu manter o foco no propósito da vontade de Deus. Isso é Romanos 12. Abre aí, vamos ver. Romanos capítulo... Subi demais. Romanos, capítulo número 12, verso de número 2. Vamos lá? Deixa eu marcar no Conecta Jovem. Que diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas, transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa,
agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Não se amolde nos padrões do mundo, não é porque o mundo está dizendo o que eu vou dizer que é. Eu tenho que ser, eu tenho que experimentar, é o quê? Como diz aqui, experimentar o quê? A boa, a agradável e perfeita vontade do nosso Deus. E foi assim com o nosso Jesus. Ele gerenciou suas emoções, extraindo força da fé em momentos adversos. Era Jesus e nós somos seus discípulos, nós somos os seus seguidores e como seguidores de Jesus podemos alcançar o que ele alcançou, podemos superar o que ele superou, porque ele está conosco, nos ajudando e ainda deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar na caminhada do dia a dia. No nosso 3.1, a humilhação no Calvário. Você acha que é só você, jovem, que passa por humilhação? Jesus também passou por humilhação e não perdeu o foco. Escuta aqui. Antes de ser crucificado, Jesus passou por todo tipo de humilhação e vergonha. A narrativa dos evangelhos diz que o despiram e depois repartiram a sua túnica, cuspiram nele, escarneceram dele, crucificaram-o entre dois salteadores. Jesus foi exposto ao menosprezo e ao vexame. Olha só, somente tendo convicção dos propósitos de Deus é que somos capazes de suportar a afronta de homens cruéis e profanos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Parei aqui. Olha só, Jesus ele é despido na frente de todo mundo. Deixa eu explicar uma coisa para você, jovem. Hoje, no século 21 que nós vivemos, andar de bermuda, até de bermuda mais curta, já um calção, um short, como você queira, as meninas saias, shorts aí, as blusinhas mais curtas. Naquela época, se você mostrasse a sua batata da perna, sabe, a panturrilha, já era motivo de vergonha. E o texto diz bem claro que Jesus foi despido. O que Jesus ficou foi apenas cobrindo os seus órgãos genitais. Tipo um lençolzinho ali. Pronto, deixa eu trazer para você que você é jovem. Sabe os lutadores de sumô? Lá o que vai batendo os gordão lá, o lutador de sumô mesmo. Pronto, Jesus ficou tipo aquilo ali. Só com aquilo. Para aquela época, escândalo total, vergonha, humilhação total. Então Jesus ficou daquele jeito. Imagina um homem justo, um homem que era fiel, um homem que era honesto, um homem que não negou o seu propósito passar por esta humilhação. Para Jesus foi o ato maior de humilhação. Para simplificar, como se fosse um lutador de sumô, só com aquela parte ali. Imagina. Ele foi desprezado totalmente, mas o foco dele era maior do que a sua humilhação, do que a sua dor, do que o seu desprezo. Porque ele sabia quem ia glorificá-lo, quem ia levantar ele dos mortos, quem ia dar um nome que é sobre todo nome, quem ia colocar ele sobre todas as nações. Era o seu Pai. Então ele não podia perder o foco e você não pode perder o seu foco. De maneira nenhuma. Continuando, Jesus se manteve em silêncio porque sabia que os que são humilhados serão exaltados. Abre aí a sua Bíblia, jovem. Está sendo humilhado? Se apegue aí, ó. Livro de Mateus, capítulo de número o quê? 23, versículo de número 12. Deixa eu só marcar no laranja, que diz assim... Olha o que diz Mateus 23, verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Fica tranquilo que Deus está vendo tua humilhação e vai te exaltar. Não é para que você seja melhor do que outras pessoas, não. É para que mostrar que Deus está com você na sua fidelidade para cumprir o propósito dele na sua vida. Nosso ponto 3.2. Deus, Deus meu
por que por que me abandonaste? Jesus clama, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste, me abandonaste, né? Que é uma palavra em aramaico que Jesus vai pronunciar, que nós vamos ler aqui. Olha só, uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi uma pergunta dirigida ao próprio Deus. Vejamos, Deus meu, por que me desamparaste, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus fala em aramaico, dizendo, Deus meu, anota aí, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu só. A gente tem a convicção de que ali Jesus, inexplicavelmente, ele rompe a aliança com o Pai. Eles deixam de ser um porque Deus não pode habitar no pecado, mesmo Jesus não tendo pecado, mas como diz a palavra, se fez pecador. Houve uma ruptura e essa ruptura quebra Jesus dizendo, ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Não é o desamparo de não querer ajudá-lo, é de não poder estar com ele. Porque Deus fala que o que nos separa dele é os nossos pecados. Onde é que tem isso, professor? Abra aí a sua Bíblia. Livro. Sabe o que foi que Jesus estava sentindo? O que está escrito em Isaías 59, verso de 1 e 2. Olha só, foi isso aqui que Jesus sentiu. Diz assim, Isaías 59, 1. Vejam, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar. Isaías dizendo, o braço do Senhor, do nosso Deus, não está curto para que não possa nos salvar. E os seus ouvidos não são surdos para que não possam ouvir. Ele não é surdo, ele ouve. Agora, olha porque foi que Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste? Porque em cima dele estava o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Olha o que ele diz. Mas as suas maldades separam vocês do Deus de vocês. Os seus pecados, encobrem de vocês o rosto dele. Por isso ele não vos ouve. Então, se Jesus não tem pecado, quando ele se fez pecador por mim e por você, Deus não quis ver Jesus. Deus não quis atender Jesus. Deus não quis socorrer Jesus, porque em Jesus estava todo o pecado de uma humanidade pecaminosa. Então não desanima, jovem. Foi por você que Deus entregou o seu filho ao ponto de deixá-lo sofrer na cruz, morrer na cruz, para que você tenha vida. Pensa nisso que Jesus fez por você. Continuando, segundo o cientista, neste instante Jesus experimentou, cãibras, fortes dores por todo o corpo devido às chicotadas e os pregos nas mãos e nos pés, contrações muscular, fora toda a pressão psicológica. Imagina Jesus passando não somente pressão física, mas pressão psicológica. Mesmo diante de tanto sofrimento, Jesus não perdeu o foco e administrou suas emoções a ponto de perdoar seus algozes. Porque ele diz o que? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é não perder o foco, é saber quem ele é e quem é o Pai dele. E entender que a vontade de Deus era maior que o seu sofrimento. A vontade de Deus é maior do que o sofrimento que você está passando, que Jesus estava passando. Ele sabia disso e você, jovem, tem que saber disso.
Que diante das pressões físicas e psicológicas da vida, possamos agir como nosso mestre, não perdendo o foco. A palavra dessa semana ou a frase curta dessa semana é: não perca o foco. Escreve aí, replica nas redes sociais. A lição de hoje é: não perca o foco. Não perca o foco. Ok? Para a gente concluir essa lição de hoje, olha só, já estamos chegando na conclusão, que diz assim: os sentimentos não podem ser ignorados, mas não podemos ser controlados por eles. Vou repetir: os sentimentos não podem ser ignorados. Eu não posso ignorar os meus sentimentos. No entanto, portanto, mas não podemos ser controlados pelos nossos sentimentos ou por eles. Em Cristo podemos todas as coisas, pois dele vem a nossa força. Que frase maravilhosa! Coloca aí, ó. Em Cristo podemos todas as coisas, pois dele vem a nossa força. Maravilha! Vamos aqui um complemento para você, professor, e para você que é meu aluno. A inteligência emocional, segundo Daniel, ele escreve assim: consiste em 5 pilares básicos. Vamos ver os 5 pilares que consiste a inteligência emocional. Você já viu várias pessoas dando palestra sobre inteligência emocional? Então ela se baseia em 5 pilares. Aqui, ó, deixa eu marcar para vocês os 5 pilares da inteligência emocional. A primeira: conhecer as próprias emoções. Então eu tenho que conhecer as minhas próprias emoções. Eu tenho que saber que emoção é essa que eu estou sentindo. Controlar as emoções. Então primeiro eu conheço, depois eu a controlo. A 3, a automotivação. Se está falando que a automotivação, a minha motivação não vem de fora, ela vem de dentro. Ela vem através do Espírito Santo, através de Jesus, através de Deus. Então, eu não posso ser motivado pelos de fora. Eu tenho que ser motivado pelo que vem de dentro. Automotivação. Eu tenho que me animar a cada dia no meu Senhor. É de dentro para fora. Quarto, empatia. Isso aqui é controlar a emoção. Deixa eu contar algo rapidinho para vocês. Essa semana eu estava pegando o ônibus para voltar para minha casa. Essa semana mesmo, foi segunda-feira. Eu vi duas pessoas à minha frente. Tinha uma moça e ela estava chorando incontrolavelmente. Sentou até na guia ali para esperar o ônibus. O óculos caiu, o celular jogado. E eu disse: Jesus, o que está acontecendo com esta jovem? E ela pegou o mesmo ônibus que eu. Então eu fiz questão de sentar ao lado dela. E eu perguntei para ela se eu poderia ajudar. E ela disse que ela não poderia porque o pai dela estava falecendo e ela não podia fazer nada. E ali Deus me direcionou para trazer uma palavra de conforto para ela. Então é empatia. É sentir a dor do outro. Eu não sabia qual era o problema, mas diante do problema que ela me contou, que eu não poderia ajudar, eu só podia dar uma palavra de conforto. Orei por ela, jovem, dentro do ônibus. Passei álcool gel na mão, segurei na mão dela, perguntei se ela acreditava em Deus, ela falava que acreditava. Veja, mesmo em momento de dor, estava perdendo o pai, tinha acabado de perder o pai. Mas ela estava dizendo: eu ainda acredito em Deus. Então no ônibus mesmo, todo mundo olhando, o ônibus estava assim, ó, lotado. Eu orei por ela. Porque é empatia. Isso aqui é inteligência emocional. E o ponto 5, saber se relacionar interpessoalmente. Precisamos aprender. Então, esta noite você aprendeu sobre gerenciar as emoções em tempos adversos. Vai ter, jovens, não dá para dizer você vai ser blindado. O Espírito vai ter anjos e anjos, miríades e miríades de anjos acampados ao seu redor e você não vai passar mal nenhum. Isso é mentira. Você vai passar por adversidade. No entanto, você vai passar pela adversidade. Você não vai ficar na adversidade.
Então saiba disso, que você vai estar aprendendo a gerenciar suas emoções para quando você passar ou se você estiver passando, é transitório, você está passando. E passando, você terá em Deus o seu foco. Não esqueça, foco, não perder o foco. Então, não perca o seu foco diante das adversidades. Então, lembre, a revista é do Conecta Mais Jovem. A lição está falando sobre moldados pelo caráter de Cristo. Foi a lição de número 6. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição. Que Deus continue te abençoando mais e mais.